nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos lendo a Alma de Todo Apostolado. Estamos aqui na terceira parte, item 3, a vida interior, base da santidade do operário apostólico. Estamos a ver as 6 características, né, da vida interior que se infiltram numa alma para adotar de verdadeira virtude. Nós estamos aqui na quarta característica. Eu parei aqui logo no início da descrição dessa quarta característica, eu vou retornar ao início. Então, a vida interior dá à alma alegria e consolação. Só um amor ardente e inabalável logra alegrar uma existência, porque o amor possui o segredo de dilatar o coração, mesmo no meio das dores ingentes e das fadigas acabrunhadoras. Cadeia de sofrimentos e de trabalhos é a vida do homem apostólico. Se o apóstolo não está convencido de que Jesus o ama, muitíssimas serão para ele as horas tristes, inquietas e sombrias, por jovial que seja o seu caráter. A não ser, é claro, que o caçador infernal deslumbre a ingênua avezinha com o espelho das consolações humanas e com êxitos aparentes, a fim de melhor a atrair para os seus laços intricados. Só o homem-deus pode fazer soltar esse grito sobre-humano da alma. Superabundo gaudio in nomine tribulatione nostra. Exúbero de gozo no meio de toda a nossa tribulação. 2 Coríntios 7:4. Em meio às minhas íntimas provações, diz o apóstolo, a parte superior do meu ser, como a de Jesus Cristo em Getsemane, desfruta uma felicidade que nada tem por certo de sensível, mas cuja realidade é tal que, a despeito da agonia da parte inferior, não a trocaria eu por todas as alegrias humanas. Venham agora as provações, as contradições, as humilhações, o sofrimento, a perda de bens, mesmo até a perda dos seres amados. A alma aceitará essas cruzes, com sentimentos inteiramente diversos dos que tinha nos alvores de sua conversão. Dia a dia, ela vai crescendo em caridade. Pouco importa que sem brilho se manifeste o seu amor. Que o Mestre a trate como uma alma forte, levando-a pelas vias de um aniquilamento cada vez mais profundo, ou pela senda austera da expiação por si mesma e pelo mundo. Então, aqui ele já está, descrevendo um caminho de santidade, né, mais elevado, né? Ele coloca 2 vias aqui, né? A via do aniquilamento, ou pela expiação por si mesma, pelo mundo, né? Favorecido
pelo recolhimento, alimentado pela Eucaristia, o amor não cessa de aumentar, que disso é prova essa generosidade com que a alma se sacrifica e se abandona, essa dedicação que a faz correr sem pensar nos trabalhos, à procura de almas, junto das quais o seu apostolado se exerce com uma paciência, com uma prudência, um tato, uma compaixão, um ardor, somente explicáveis pela penetração da vida de Jesus nela. Vive tivero em mim Christus. Na verdade, Cristo vive em mim, né? A expressão de São Paulo. Né? O sacramento do amor deve ser o da alegria. Não pode ser interior a alma que não é eucarística. E, portanto, a alma que não se deleita intimamente com o dom de Deus, que não goza da sua presença, que não experimenta a doçura do ser amado que ela possui e adora. A vida do homem apostólico é uma vida de oração. A vida de oração, diz Santo Curadares, eis a grande felicidade desse mundo. Ó vida admirável, ó admirável união da alma com Nosso Senhor. A eternidade não é demasiadamente longa para se compreender essa felicidade. A vida interior é um banho de amor em que a alma se mergulha. Fica como afogada no amor. Deus ampara a alma interior como uma mãe sustenta em suas mãos a cabeça do filho para a cobrir de beijos e de carícias. Belíssima descrição do São João Maria Vianney, né? Dessa vida interior, né? Ou pelo menos da alegria dela, né? Da vida interior, né? E quando a gente lê isso aqui, né? A gente observa que quão longe, né? Cada um de nós está dessa vida, né? A gente às vezes experimenta certas alegrias que a gente mais ou menos intui, né? Que esteja mais ou menos na direção dessas alegrias descritas nos livros de mística católica, né? Como esse aqui, por exemplo, né? Mas quão longe, né? As nossas alegrias estão dessas que advêm da união íntima, né? Da alma com Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente vê a vida dos santos, né? Enfim, é que a gente vê o caminho ainda que nós temos que trilhar, né? Contribuir para tornar servido e honrado o objeto do seu amor é outro sim um alimento de alegria. O homem apostólico conhece todas essas felicidades. Servindo-se das obras para aumentar o seu amor, sente, ao mesmo tempo, crescer a sua alegria e a sua consolação. Venator animarum tem a dita de contribuir para a salvação de almas que talvez se condenariam e, portanto, o prazer de consolar a Deus, dando-lhe corações dos quais é possível que tivesse de se separar
eternamente. O prazer, enfim, de saber que dessa sorte granjeia para si mesmo uma das mais sólidas garantias de progresso no bem e na glória eterna. Tem a dita de contribuir para a salvação de almas, né, que talvez se condenariam, e, portanto, o prazer de consolar a Deus. Consolar a Deus é uma expressão também é, usada por grandes santos, né? É, gente, caiu. Tá tudo ok aí para vocês, né, que estão assistindo? Só porque. Tá sim, tudo Ah, ok. ok, tá joia. Então, consolar a Deus é uma expressão e uma atitude, né? E grandes santos, né? Usam, né? A Santa Teresinha do Menino de Jesus, é, a, o pastorzinho lá de Fátima, né? Francisco Sarto, né? Essa, esse impulso da alma, né? De, de perceber o sofrimento de Deus por, por ver almas se afastando dele, né? E o impulso desses santos, né? De consolar a Deus. Que coisa assim tão misteriosa, né? De, de se ver, né? Como que a gente vai consolar a Deus, né? Como que nós podemos fazer isso, né? E podemos, né? Sabemos disso pelo experimento dos santos, né? Então, outra característica, né? Dessas 6 características, né? A quinta característica dessa vida interior, né? É acrisola a sua pureza de intenção. O homem de fé aprecia as obras sob um ponto de vista inteiramente diverso do daquele que vive exteriormente. Vê nelas não tanto o aspecto aparente, como o papel que desempenham no plano divino e os seus resultados sobrenaturais. Então, aqui também é um outro mistério, né? Quer dizer, o operário apostólico, ele vê muito mais do que simplesmente a paisagem física e humana do seu trabalho, né? Ele vê como que, na perspectiva de Deus, né? Trabalho na perspectiva de Deus. Então, o homem de fé aprecia as obras sob um ponto de vista inteiramente diverso do que vive exteriormente, né? Vê nelas não tanto o aspecto aparente, como o papel que desempenham no plano divino e os seus resultados. Deixa eu ver se tá todo mundo. Porque tem muita gente que caiu e não tá conseguindo entrar. Ver se esses 4 estão. Não, os 4 estão ouvindo. Tá. Desta sorte, considerando-se como simples instrumento, vai alimentando na sua alma o horror por qualquer complacência nas suas próprias aptidões, tanto mais quanto vai baseando a esperança dos seus bons êxitos sobre a sua própria impotência e sobre a confiança exclusiva de Deus. Ou seja, quanto mais a vida interior, então, se desenvolve no operário apostólico, mais ele vai, curiosamente, né, baseando a esperança dos bons êxitos do próprio trabalho sobre a sua própria impotência e sobre a confiança exclusiva em Deus.
Ao contrário do que pode parecer, né? Quanto mais a vida interior invade esse operário apostólico, mais vai ficando para ele claro a sua própria impotência em continuar o trabalho. E mais claro para ele vai ficando a confiança exclusiva que ele terá que ter e tem em Deus, né? Como se ele entregasse, né, digamos assim, o próprio trabalho para Deus continuar, né? Assim é que ele se fortifica no estado de abandono. No decurso das dificuldades, como é grande a diferença entre a sua atitude e a atitude do homem apostólico que se conhece nas intimidades com Jesus. De mais a mais, este abandono não logra diminuir o seu ardor por qualquer empreendimento. Trabalha como se o bom êxito unicamente dependesse da sua atividade, mas de fato todos devemos seguir, né? Trabalhar como se tudo dependesse da gente, mas esperar, ter a esperança unicamente em Deus, né? Tá certo? Então, esse é um conselho que todos nós podemos seguir ou devemos seguir, né? Em qualquer trabalho, né? Que a gente faça. Não só o trabalho, digamos assim, diretamente do operário apostólico, mas o trabalho, qualquer que seja o trabalho, né? Fazer tudo como se tudo dependesse da gente, mas saber que, de fato, a gente só tem a esperança em Deus mesmo, né? Nada lhe custa subordinar todos os projetos e esperanças aos desígnios incompreensíveis desse Deus que, para o bem das almas, com mais frequência se serve dos reveses que dos triunfos. Então, também aqui uma posição que sempre os santos tomam, né? Se não me engano, Santo Afonso dizia que em cada obra que ele fazia, né, se ele não visse nenhuma resistência a esse empreendimento dele, ele não acreditava que esse empreendimento estivesse agradando a Deus, né? Então, se fosse tudo fácil, São Francisco de Sales também acho que fala isso. Quando ele via que fazia uma coisa com muita facilidade, ele começava a duvidar que esse trabalho não era exatamente o trabalho do agrado de Deus, né? Certo? Então, é essa entrega, né, aos desígnios de Deus, né? Daí resulta, para essa alma, um estado de santa indiferença pelos bons ou maus êxitos das suas empresas. Vós, ó meu Deus, está ela sempre pronta a dizer, não quereis que se acabe a obra começada. Preferis que eu me limite a trabalhar com generosidade
e sempre em paz, a envidar esforços para atingir o resultado. Granjeará mais glória que o ato de virtude que um revés me dará ocasião de praticar. 1000 vezes bendita seja a vossa santa e adorável vontade. Oxalá eu, com o auxílio da vossa graça, logre recalcar os mínimos sintomas de vã complacência. Se abençoardes os meus projetos, tão bem como humilhar-me e adorar. Se a vossa providência julgar conveniente, reduzir a nada o fruto das minhas fadigas. Essa é uma boa oração, né, que a gente pode fazer para todas as obras que a gente empreende, né? E aqui, quando eu falo isso, eu não estou falando da obra, eu estou falando da obra mais modesta até a obra mais importante, né? Desse operário apostólico. Lembra que, assim, nós fazemos essas obras nas mínimas coisas que a gente faz na nossa família, com as nossas crianças, né? Com os nossos semelhantes, em tudo que a gente faz, tem um vestígio, né, de trabalho apostólico pela característica mesma de sermos católicos, né, e estarmos nesse mundo, né, nesse mundo maluco, né. Então, é preciso que a gente sempre entregue a Deus, né, o mais modesto dos nossos trabalhos, né, com as nossas famílias, no interior das nossas famílias, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos parentes. E mesmo se a obra tem algum tipo se ela extravasa de alguma forma a vida familiar, também nessas ocasiões, né? Entregar a Deus e encarar, né? Os reveses que às vezes ocorre, como simplesmente vontade de Deus, né? Certo é que o coração do apóstolo sangra quando contempla as tribulações da igreja. Mas a maneira como ele sofre é completamente diversa da do homem não animado pelo espírito sobrenatural. Bom, aqui o Dom Star está falando para a gente, né? Especificamente, né? Que hoje vivemos uma crise sem precedentes e da qual ele não, graças a Deus, talvez ele não tivesse a menor condição de vislumbrar, né? Certo? Então, certo é que o coração do apóstolo sangra quando contempla as tribulações da igreja. Mas a maneira como ele sofre é completamente diversa da do homem não animado pelo espírito sobrenatural. A melhor prova disso está na conduta e na atividade febril deste, quando sobrevêm as dificuldades. Do homem que não é animado pelo espírito sobrenatural, né? O deste que ele fala aqui é do homem não animado pelo espírito sobrenatural, né? A melhor prova disso está na conduta e na atividade febril deste, quando sobrevêm as dificuldades, nas suas impaciências e abatimento, no seu desespero, e às vezes até no seu aniquilamento perante ruínas irreparáveis. O verdadeiro apóstolo utiliza todos os triunfos e reveses para aumentar a sua esperança e dilatar a sua alma num abandono cheio de confiança na providência. Qualquer particularidade, bem que mínima, do seu apostolado serve de motivo para um ato de fé. Qualquer momento do seu trabalho perseverante lhe fornece ensejo de praticar um ato de caridade,
porque pelo exercício da guarda do coração, chega a ponto de proceder em tudo com uma pureza de intenção cada dia mais perfeita, e pelo abandono consegue tornar o seu ministério cada vez mais impessoal. Essa palavra é muito importante, né? Impessoal no sentido de que ele não acredita que o operário apostólico, né, que o trabalho terá êxito por uma característica pessoal dele, né, mas sim da ação de Deus, né? Esse parágrafo eu considero que seja muito importante para nós hoje na igreja, né? Porque ele está falando das tribulações da igreja e como que a gente não deve reagir, né? A gente não deve reagir com impaciências e abatimento, desespero ou aniquilamento perante ruínas irreparáveis que a gente está vendo para todos os lados, né? Ruínas irreparáveis naquele sentido de que a gente vê a gente vê coisas na igreja que a gente fala, poxa, não tem mais jeito de voltar ao que era, né? É irreparável, né? O mal que se fez, por exemplo, né? Então a gente não deve se aniquilar perante isso, né? Quantas vezes, né, a gente se comporta exatamente como esse homem que não tem o espírito sobrenatural, né? Com impaciências e abatimento, com desespero e com um aniquilamento perante as ruínas irreparáveis, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Como é que pode? Etc, 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 né? Destarte, todas e cada uma das ações, das suas ações, se vão impregnando, das ações do homem de vida interior, né? Se vão impregnando cada vez mais dos caracteres da santidade. E como o seu amor pelas almas, ao princípio mesclado de muitas imperfeições, se vai aos poucos purificando. O verdadeiro apóstolo acaba por não mais ver essas almas senão em Jesus, por não mais amá-las senão em Jesus, e assim, por Jesus, as conquista para Deus. Filioli mei quos interum parturio, donec formatur Christus in vobis. Filhinhos meus, por quem eu de novo sinto as dores do parto, até que Cristo se forme em vós. Esse é o sentimento do apóstolo, né? São Paulo, que ele expressa, né? Numa frase de muito carinho, né? Muito amor paternal, né? Pelos Gálatas, né? Ele escreve isso para os Gálatas, capítulo 4, versículo 19, né? Filhinhos meus, por quem eu de novo sinto as dores do parto, até que Cristo se forme em vós. Belíssima essa expressão de São Paulo, né? Como escrevia bem aquele homem, né? E agora, a sexta característica, né, da vida interior que se manifesta, né, no operário apostólico, como ele está chamando esse homem a caminho da santidade, que faz o trabalho apostólico, né? O apóstolo que não logra entender bem
qual deva ser a alma do seu apostolado, achará incompreensível esta frase de Bossuet, o grande Bossuet, né? Quando Deus quer que uma obra seja toda da sua mão, tudo reduz à impotência e a nada, e depois opera. Quando Deus quer que uma obra seja toda da sua mão, tudo reduz à impotência e a nada, e depois opera. Reduz a impotência a nada, quer dizer, nada daquela obra tem mais as características humanas, né? Ele aniquila todo o vestígio de mérito humano, de característica humana, né? E depois opera. Ou seja, essa operação de Deus no trabalho apostólico, ela precisa do aniquilamento de todas as características puramente humanas, né? Servindo-se delas, mas elas não têm mais importância nenhuma nessa obra. Nada ofende tanto a Deus como o orgulho. Ora, na procura de bons êxitos, podemos, por falta de pureza de intenção, chegar a ponto de nos erigirmos numa como que divindade, princípio e fim das nossas obras. Deus tem horror desta idolatria. Deus tem horror desta idolatria. Por isso, quando vê que a atividade do apóstolo carece dessa impersonalidade que a sua glória exige da criatura, deixa às vezes o campo livre às causas segundas e o edifício não tarda em desmoronar-se. Olha que coisa gravíssima isso, né? Deixa o campo livre às causas segundas e o edifício não tarda em desmoronar-se, né? Quando o apóstolo, ou pretenso apóstolo, né, se torna... Hoje tem uma expressão moderna, né? Daquilo que o Dom Chutar está falando aqui, né? Quando o apóstolo se considera ou se passa como que a divindade, né? É como a expressão moderna é assim, como alguém que se passa por guru, né? Muito comum essa expressão, né? Hoje, né? Quem quer se tornar um guru, né? A expressão que ele usa é muito forte. Embora a gente leia com muita rapidez, a gente não percebe, né? Deus tem horror desta idolatria. Imagina o horror de Deus, né? E aí ele diz aqui, não é? Deus usa as causas segundas, né? Então, eu não canso de repetir, né? O que são as causas segundas? Né? Dentro, inclusive, do mesmo enfoque do Dom Chutar aqui, né? São os acontecimentos, as coisas e as pessoas. Isso é o resumo do que são as causas segundas, né? Que Deus usa tanto para o êxito quanto para o fracasso do trabalho apostólico, né? Acontecimentos, coisas e pessoas, né? Causas segundas parece uma expressão
pedante ou uma expressão muito filosófica, muito metafísica, mas é uma expressão ultra prática, tá? Ultra prática, não é? Acontecimentos, coisas e pessoas. Então, ele usa isso tanto para o êxito quanto para o fracasso da obra, dependendo do direcionamento, né? Do trabalho apostólico, né? Ativo, inteligente, dedicado, voltou-se o operário ao trabalho com todo o entusiasmo da sua natureza. Conheceu, quiçá, êxitos brilhantes, alegrou-se com eles, olhou-os com complacência. É a sua obra. A sua. Veni, vide, vinte. Vim, vi e venci, né? Quase chegou a apropriar-se desta fase célebre. Esperemos um pouco. Qualquer acontecimento permitido por Deus, uma ação direta de Satanás ou do mundo, vingam atingir a obra ou a própria pessoa do apóstolo. Ruína total. Mais lamentável, porém, é ainda a devastação interior causada pela tristeza e pelo desânimo desse esforçado de ontem. Quanto mais exuberante havia sido a alegria, tanto mais profundo é agora o abatimento. Só Nosso Senhor poderia reparar essas ruínas. Vamos, coragem, diz ele ao desanimado, diz Nosso Senhor ao desanimado. Em lugar de operares sozinho, recomeça o seu trabalho comigo, por mim e em mim. Mas o infeliz já não escuta esta voz. Tão exteriorizado anda que, para a ouvir, haveria mister de um verdadeiro milagre da graça. Mas já não tem o direito de contar com ele, devido ao acumulamento das suas próprias infidelidades. Só uma vaga convicção na onipotência de Deus e na sua providência é que paira sobre a desolação desse desditoso, e essa convicção não é suficiente para dissipar as ondas de tristeza que continuam a assaltá-lo. Quão diferente é o espetáculo do verdadeiro sacerdote, cujo ideal é reproduzir Nosso Senhor. Os dois grandes meios de ação, assim sobre o coração de Deus como sobre o coração dos homens, são sempre, para esse sacerdote, a oração e a santidade. Certo que ele despende forças, e com muita generosidade, mas julga a miragem do bom êxito numa perspectiva indigna de um verdadeiro apóstolo. Miragem do bom êxito, tá? Guardem essa expressão, né? Sobrevêm as borrascas, pouco importa a causa segunda que as originou. Pouco importa a causa segunda que as originou. Se foi acontecimento, coisas ou pessoas. Como trabalhou apenas com Nosso Senhor, em meio das ruínas amontoadas, este apóstolo ouve retinir, no fundo do seu coração, o mesmo noli timere, que outrora, durante a tempestade, reconstituía a paz e a segurança aos discípulos atemorizados naquele acontecimento do barco, né? Que os apóstolos achavam que Nosso Senhor estava dormindo, né? Aqui tem uma expressão nesse parágrafo muito importante. Deixa eu ver se eu...
A miragem do bom êxito, né, que eu pedi para vocês guardarem. Miragem do bom êxito é isso que tudo está acontecendo hoje, né? Com certas métricas que as pessoas julgam o próprio trabalho, né? Se ele está sendo exitoso ou não, a partir de contagem de, enfim, inscritos, contagem de likes, contagem de... Essas métricas são todas do demônio, né? Ou contagem das pessoas que te ouvem numa determinada atividade que você queira é, fazer, numa palestra, enfim. Um novo surto de amor para a Eucaristia, um reflorescimento de devoção íntima para com Nossa Senhora das Dores, eis o primeiro resultado da provação. Em vez de se deixar esmagar pelo revés, a alma desse sacerdote sai rejuvenescida da compreensão. Sicut aquile juventus renovabitur. A tua juventude renovada tem o vigor da águia. Salmo 102. De onde procede essa atitude do humilde triunfador em meio da derrota, da aparente derrota, né? Nunca procureis em outra parte o segredo de tal atitude, porque ele se encontra nessa união com Jesus e nesta inabalável confiança na sua onipotência, que faziam dizer a Santo Inácio, abre aspas, se a companhia de Jesus, né, chegasse a ser suprimida sem qualquer culpa da minha parte, para recobrar o sossego e a paz, bastar-me-ia um quarto de hora de entretenimento com Deus. Fecha aspas, né? Aqui uma outra citação. Como um rochedo no meio do mar, assim está o coração das almas interiores no meio das humilhações e dos sofrimentos. Essa última frase que eu li é do Santo Curadares. Como um rochedo no meio do mar, assim está o coração das almas interiores no meio das humilhações e dos sofrimentos. Certo que o apóstolo sofre. Isso que esterilizou os seus esforços e arruinou a sua obra, ainda será talvez a causa da perda de muitas das suas ovelhas. Tristeza amarga para esse verdadeiro pastor, sem dúvida. Mas tristeza incapaz de arrefecer o ardor com que vai recomeçar a sua obra. Ele sabe que toda a redenção, mesmo que seja aplicada apenas a uma alma, é uma obra sublime que se realiza, sobretudo, pelo sofrimento. Basta para o sustentar a certeza de que as provações, generosamente suportadas, aumentam os seus progressos na virtude e granjeiam uma glória mais abundante para Deus. Uma obra sublime se realiza, sobretudo, pelo sofrimento. Essa frase me lembra aquela passagem, né, do São Francisco de Assis. Disse dele que quando ele passava um dia sem sofrer alguma coisa, né, ele se desesperava à noite, né, porque ele tinha a impressão de que Deus tinha desistido dele. Né? E São Francisco, então, identificava, né, a presença de Deus na própria vida dele, né, justamente através dos sofrimentos. Né? Quando ele não sofria, ele dizia, opa,
Deus esqueceu de mim, né? Sabe o apóstolo, de mais a mais, que muitas vezes Deus exige dele apenas germens de bons êxitos. Olha que coisa mais interessante. Isso se aplica, gente, de novo, ele está falando do sacerdote, do apostolado mais direto, da igreja, etc, etc. Se aplica a qualquer um, os mais modestos. Chama atenção aqui para os pais com os filhos, por exemplo. Às vezes a gente tem a impressão de que está tudo errado. Tudo errado. Nós estamos fazendo tudo errado com os nossos filhos. Que a criação não vai dar certo, que as coisas acabaram, que nós fizemos tudo errado com os nossos filhos, que vai ser assim assado, que o futuro deles está ameaçado porque nós fizemos isso, aquilo, e, puxa vida, eu tinha que fazer outra coisa. E os pais se desesperam com isso. Né? Ou com o irmão, ou com a mãe, com o pai, enfim. Meu Deus, o que eu fiz? É culpa minha que meu filho é assim, o assado, o meu pai não, minha mãe, tal. Eu estou querendo tanto que eles, por exemplo, se convertam, ou que vá mais à missa, ou que qualquer coisa dessas. O mais modesto, né? Apostolado, né? Então, ele está dizendo aqui que Deus exige, às vezes, apenas de nós, que nós tenhamos germes de bons êxitos no nosso trabalho. Que a gente deixe algum vestígio, né, nas almas, alguma coisinha, alguma sementinha, né? E que depois ele vai operar sobre essa semente. Depois ele vai fazer essa semente germinar, tá certo? Outros serão os que hão de recolher abundantes messes e talvez julguem, então, poder atribuí-los a si mesmos. O céu, porém, saberá discernir a causa delas no trabalho ingrato e aparentemente estéril que as precedeu. Mise vos metere quod vos non laborastes, ali laboraverunt, e vos in louvores eorum introistes. Eu vos enviei a cegar o que vós não trabalhastes. Outros foram os que trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. João 4, 38. No decurso da sua vida pública, Nosso Senhor, autor dos êxitos dos seus apóstolos depois de Pentecostes, somente se contentou com lançar a semente, com deixar lições e exemplos, que predizia aos seus apóstolos que a eles seria dado o fazerem obras maiores que as suas. Opera que ego fatio, et ipso faciete, et majora orum faciete. João 14, ele cita João 14, 12 aqui. Né? Perder o ânimo, o verdadeiro apóstolo, deixar-se influenciar pelas resoluções dos pusilâmines, condenar-se ao repouso após um revés? Se assim pensais, é porque não compreendeis nem a sua vida íntima, nem a sua fé em Jesus Cristo. Abelha infatigável, ele há de, por certo, reconstruir com alegria novos favos na colmeia devastada. Aqui, essa última observação nos lembra ainda, né, aquilo que ele falou das tribulações da igreja, né?
quando a gente pensa, né, que a colmeia está devastada, que é uma metáfora, né, que ele usa aqui, ele nos dará ainda a alegria de novos favos na colmeia devastada, né? Isso se aplica também não só à igreja, né, como a qualquer um dos vários aspectos desse nosso trabalho apostólico, né? Volto a dizer, né? Na vida familiar também, né? A, a, quando eu li a questão dos vestígios de bons êxitos, eu lembro de uma história que agora eu não vou lembrar dos personagens, mas era uma freira que se converteu do judaísmo, né? E a família toda manteve-se no judaísmo e ela se tornou uma freira e sempre muito rezando muito para Deus converter a mãe, o pai, enfim, a família dela à igreja. E de repente ela fica sabendo da morte da mãe, né? E aí ela se desespera, né? Depois de ter saído do mosteiro, ido no enterro da mãe, etc. Ela na volta ela se desespera com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Começa a ralhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O senhor não me ouviu, minha mãe morreu fora da igreja, o senhor, não é possível, eu rezei tantos anos aqui, rezando tal. E conta-se aqui que nosso Senhor apareceu para ela, né? E aí ralhando com ela, né? Dizendo que ela tinha pouca fé, né? E que a mãe dela, antes de morrer, ela, no último momento de vida, né? Ela pediu a Nosso Senhor que ela queria morrer na religião da filha dela. Foi essa a oração que essa judia, mãe judia, fez a Nosso Senhor. E que por isto, exatamente por isto, né, ela tinha se salvado, né, pois é, essa historinha, gente, está, se não me engano, num livro que eu traduzi sobre o purgatório do padre Frederick Faber. Só que a idade aqui do velho já não tem mais condição de lembrar o nome da freira, o convento que ela estava, enfim, a época que se passou isso, né? Mas o que eu queria dizer com essa historinha é que a freira, pelo seu trabalho de oração, e muito provavelmente pela ação dela na família, quando ela saía do convento e ia visitar a família, que a família brigava muito com ela, a família estava muito chateada com ela, porque ela tinha se separado da religião, dos pais, etc. Ela não via o que ela estava deixando ali. Mas é isso, a isso que eu me refiro, que eu lembrei, obviamente, quando eu li Germes de Bons Êxitos. Essa freira deixou um germe na família. Um germe. Ela não converteu a mãe dela, mas com o trabalho dela, lá, com o esforço dela, com a oração dela, ela deixou uma sementinha na cabeça da mãe dela, que depois floresceu por ação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça, digamos assim, da contrição na hora da morte, né? Isso foi uma contrição, né? Eu quero morrer na religião da minha filha, não é? Isso mudou todo o destino eterno da alma da mãe dessa freira, né? E isso a gente precisa sempre pensar que às vezes a gente não está vendo, mas a gente está deixando germes nas pessoas, que às vezes se comporta de maneira completamente diferente, completamente numa direção contrária ao que a gente queria. Mas está lá o germe. O Nosso Senhor
saberá fazer o melhor desse germe. Contando, obviamente, com o movimento da vontade da alma, né? Porque se a mãe não tivesse expressado essa vontade na hora da morte, é claro que ela ia para o inferno, né? Mas ele, com o germe, ele fez a reorientação da vontade dessa alma, né? E é isso que a gente precisa também avaliar no trabalho, né? Nesses trabalhos dessas dimensões todas que eu falei aqui, né? Eu falei demais hoje. Se tiver alguém que tem alguma coisa rápida para perguntar ou observar, vocês me desculpem, eu não deixei quase tempo nenhum para vocês se manifestarem. Eu vejo que todo mundo já conseguiu a conexão aí. Mas se vocês ainda tiverem alguma coisa, eu posso, enfim, responder. Giovana está digitando ali, vamos esperar. Não entendi, Samuel. Ah, tem um cachorro latindo aqui, né? Ah, sim, agora que eu ouvi. É o cachorro do vizinho, meu cara. Não é o jabuti que está latindo, viu? Isto. Não é o jabuti que está latindo. Ele não aprendeu ainda a fazer isso. Ok, gente? Então tenha um santo dia. Vamos fazer uma oração para terminar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.